Centro Universitário Farias Brito, disciplina TCC1, professor Alexandre Carneiro de Souza. Em princípio, eu acredito que duas premissas deveriam ser colocadas nessa minha fala sobre projeto de pesquisa. A primeira premissa é a de que a pesquisa é fundamental para a produção do conhecimento científico. Não é possível pensar conhecimento científico prescindindo-se do empreendimento de pesquisa. E a segunda premissa é que o projeto de pesquisa é fundamentalmente necessário para a realização da pesquisa científica. Portanto, me parece que essas duas colocações ajudam bastante a nós nos determos na questão que nos interessa. É necessário, portanto, a pesquisa para a produção do conhecimento científico e é necessário o projeto de pesquisa para o desenvolvimento da pesquisa. O Centro Universitário Farias Brito, evidentemente que não poderia se furtar da orientação para que seus alunos e futuros bacharéis em Direito adquiram habilidade no campo da pesquisa científica. E a disciplina de TCC1 tem um papel primordialmente importante dentro dessa questão. O objetivo da minha fala talvez pudesse ser posto com dois ângulos. Em primeiro lugar, eu pretendo fazer uma espécie de revisão do conteúdo discutido e das práticas de oficina realizadas até o presente momento. Isso serviria, sobretudo, para revitalizar o conhecimento daqueles que participaram das aulas e contribuiria bastante para aqueles alunos que chegaram tardiamente em função de razões justas de suas matrículas. E evidentemente que facilitaria bastante, com certeza facilitará, a vida daqueles que faltaram por justas razões algumas de nossas aulas. Portanto, nós vamos fazer uma breve revisão da caminhada percorrida na elaboração do projeto de pesquisa e no segundo momento, nós vamos focar sobre duas questões que comporão o conteúdo da nossa primeira etapa para a realização da verificação 1. Portanto, os temas que nos restariam tratar seriam a problematização e a hipótese. Muito bem, um projeto de pesquisa ele é constituído de diversas partes, muito semelhantes à constituição de todo o trabalho de conclusão de curso, tanto em graduação como em mestrado, tanto quanto em doutorado. Esses trabalhos são universalmente conhecidos e compostos de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Um projeto de pesquisa também contempla essas dimensões. Nós estamos basicamente atuando no campo dos elementos pré-textuais. Eles são muito importantes. Se poderia pensar imaturamente que os elementos pré-textuais não teriam um papel decisivo na construção do projeto, mas isso não é verdade. O que vai ser feito após os pré-textuais, na composição dos capítulos e na discussão metodológica e nas análises de dados e nos levantamentos teóricos e históricos do problema, tudo isso depende muito do que se construiu nos elementos pré-textuais, onde nós temos aí os horizontes definidos, as diretrizes definidas para o empreendimento da investigação. Bom, a primeira coisa a tratar é o problema de pesquisa. Não há pesquisa científica sem problema. Aliás, não há pesquisa de nenhuma natureza sem um problema, sem um objeto. Portanto, esse é o início da pesquisa. O início da pesquisa é um ponto de interrogação. É uma área descoberta de teoria. São demandas no mundo social e natural para as quais não existem respostas, ou as respostas que se têm não são
definitivas. Portanto, o ponto de partida da pesquisa é a identificação do problema a ser pesquisado. E isso não é complicado, não é difícil, não é uma tarefa irrealizável. Bom, o problema de pesquisa ele pode ser identificado tanto de maneira processual como de forma abrupta e acidental. Em grande medida, os alunos, quando chegam à disciplina de TCC, já estão há 2, 3 semestres da conclusão de seu curso, e todos eles têm uma dimensão clara acerca do fenômeno que pretendem trabalhar como resultado da caminhada de sala de aula, das teorias que foram vistas, dos autores, das discussões temáticas, e isso tudo vai produzindo a identificação do estudante com aquilo que ele chama atenção, com aquilo com que ele tem interesse de desenvolver uma investigação. Por outro lado, as aulas, as muitas discussões e interpelações em sala de aula também produzem material bastante inspirador. Mas eu diria que a vida pessoal do estudante, do graduando, também tem uma contribuição a dar, experiências de vida, experiências de trabalho, normalmente são muito férteis nessa direção. Portanto, você pode encontrar o seu objeto de pesquisa nessa questão processual, em que ele vai aparecendo dentro de uma caminhada. Mas ele também pode ser, você pode topar com ele no restaurante, no bar, numa conversa trivial, ele pode aparecer aí. O fato é que eu imagino que a essas alturas os problemas de pesquisa já estão plenamente definidos. Eu diria que a grande maioria da nossa turma já está com essa tarefa cumprida. Ou seja, há uma definição clara daquilo que se quer estudar. É bom lembrar uma distinção importante e que me parece fundamental: fenômeno, problema e recorte do problema. Na verdade, o fenômeno é uma perspectiva bem ampla, o problema é um fragmento do fenômeno ao qual se pretende submeter a investigação, e o recorte do problema é aquilo que eu chamo de formalização definitiva do problema em uma frase, em um tema conciso, objetivo, claro, competitivo e atraente. Ok, uma vez que se tem a designação do problema, o que vem logo em seguida é a elaboração de uma pergunta de partida. Essa é uma questão que a gente não pode omitir, porque ela é importantíssima e ela é responsável pelo que vai ocorrer mais adiante no empreendimento da investigação. Se diz, e eu concordo com isso, que quando se elabora uma boa pergunta, já se tem meio caminho andado para a sua resposta. Ou seja, quem sabe perguntar e quem perguntar bem, possivelmente também responderá bem, porque uma boa pergunta já é uma resposta bem encaminhada. Por que uma pergunta de partida? Ela tem um papel, e o seu papel é horizontalizar, o seu papel é paradigmatizar, propor um caminho, propor uma trajetória. A pergunta de partida ela é do tamanho do problema. Ela é uma grande inquirição, cuja inquirição pressupõe uma resposta que representará a conclusão do trabalho de investigação. Nesse sentido, ela precisa ser bem elaborada. Perguntas longas tornam mais difíceis a compreensão. Perguntas evasivas, mal intencionadas, também não são aceitáveis. É importante que a pergunta ela tenha uma elaboração clara, concisa e definitivamente ela pressuponha um empreendimento de investigação. Elaborada a pergunta de partida, duas outras áreas são fundamentais: a justificativa e os objetivos geral e específicos. Por que a justificativa é importante? Porque ela vai demonstrar o porquê a pesquisa deverá ser feita. Ela reúne um conjunto de dados, um conjunto de informações que justificam a importância do empreendimento. Por que se está pesquisando é tão importante para o pesquisador, em função da sua autoconsciência, como é importante para o público que vai ter acesso ao documento finalmente elaborado. Os objetivos também representam uma parte fundamental. O objetivo geral trata-se de uma macrometa do tamanho da pergunta de partida e do problema, e os objetivos específicos são a setorialização do objetivo geral. O objetivo geral propõe uma demanda abrangente e há lacunas na sua anunciação,
cujas lacunas serão superadas pelos objetivos específicos, que devem ter diversas conotações, teórico, conceitual, históricas, etnográficas, estatísticas, alcançando as diversas áreas do problema a ser pesquisado. Eu diria que, finalmente, nós temos a problematização e as hipóteses. Problematizar é importante também. Eu digo que problematizar o objeto é você pôr o objeto no canto de parede, é você pressioná-lo com muitas perguntas, mas ao mesmo tempo é você levantar quadros estatísticos, é você mostrar a cara do teu objeto. Se ele é um objeto feio, você vai mostrar a cara feia desse objeto. Se ele é um objeto não elucidado, você vai mostrar as grandes lacunas que ele traz. Se você tem um problema extremamente complexo, aterrorizador, algo que reclama investimentos de investigação, você vai propor esses dados. A problematização, portanto, ela vai trazer como tese as grandes questões que estão envolvidas no objeto que se designou pesquisar. E, finalmente, a hipótese. Tem-se um certo preconceito com as hipóteses de investigação científica, sobretudo na graduação. É raro encontrar uma peça concluída em que você identifique claramente a hipótese. A hipótese é a anunciação de uma conclusão prévia, é a anunciação de um resultado prévio, que não é uma loteria, que não é uma coisa acidental, é o resultado de muitas investigações, de leituras iniciais, preliminares e de incursões ao campo de pesquisa. Portanto, é uma conclusão que será previamente anunciada, que pode ser confirmada ou pode ser negada. É importante que você entenda que, sendo a hipótese confirmada, isso é ciência, mas sendo a hipótese negada, isso também é ciência. A hipótese, ela ajuda a designar caminhos ao que deve ser lido, o que não deve ser lido, o que é supérfluo, o que não é, o que é material de primeira grandeza e o que é material secundário. Portanto, nós estamos acabando de expor essa caminhada inicial que vai da identificação do problema à concepção da hipótese do projeto de pesquisa. Eu desejo boa sorte a todos e recomendo que esse seja também um momento de você manter um arquivo de dados de leitura para que possam te subsidiar e te acompanhar em toda a tua caminhada até a conclusão do projeto de pesquisa.